Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece e está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, presto assistência técnica para pequenos e médios produtores que cultivam frutas ou hortaliças. E hoje, especificamente falando, estarei sobre a cultura do mamão. Nós temos que tomar alguns cuidados. Um mamoeiro, ele tem algumas características especiais na sua família. No caso mamoeiro, ela tem 4 tipos de flores diferentes que vai ter produção e não produção de frutas. Por quê? Dentro dessas 4 tipos de flores, a única que vocês vão precisar e que será comercialmente interessante para quem for comprar o fruto é a flor hermafrodita, que tem o que? Flores que tem os dois sexos numa só. Por quê? Porque existe a flor hermafrodita, a flor macho, que só tem a formação de pólen, a flor feminina, que não tem o macho. Com isso, ela precisa de um segundo mamoeiro para produzir o pólen e assim fecundar o fruto. E ainda existe outros tipos de flores masculino e feminino, que daí já chega aqui num grupo que nem muitas vezes acontece no sítio ou na sua plantação. Então, como eu tenho esses monte de flores diferentes e apenas uma que é a hermafrodita, na qual eu preciso ter no meu pomar e vender, vocês então têm que praticar um manejo chamado sexagem. A sexagem nada mais é do que, no mesmo berço ou cova de plantio, vocês vão utilizar em torno de 5 a 6 sementes daquelas que vocês pegaram do sítio de vocês, ou que vocês ganharam de alguém, ou até mesmo aqueles que vocês compram de uma segunda pessoa. Mas, como muitas vezes vocês têm no mercado a disponibilidade de cultivares ou variedades, eu ainda recomendo o uso do sexagem. Só que vocês vão reduzir o número de sementes por cova ou berço. Vai dar em torno de 3 sementes para vocês observarem como que vai estar a formação da flor. O bom do mamão, que ele logo pequenininho já começa a formar os botõezinhos floral, e assim que ele abre você consegue determinar. Vou passar aí a vocês umas fotinhas da diferença das flores que vocês têm que procurar. E assim manter essa planta ali. Aquelas que não apresentam a característica de que eu preciso, vocês podem eliminar. E essa sexagem tem que ser feita sim, caso a semente venha de variedade ou cultivar, e até mesmo aquela que eu compro uma mão na feira e quero ter um pequeno pomar de mamão em casa para começar o meu negócio. Então, temos que fazer esse manejo chamado sexagem, na qual eu retiro a planta que não tem interesse econômico, porque o formato da fruta não é aquilo que o consumidor está acostumado a comprar, certo? Outro ponto muito importante, existe 2 variedades, no caso, 2 grupos, né? Existe 2 grupos de mamões comerciais que é muito procurado pelo consumidor. Existe o mamão formosa, que é aquele grandão que nós compramos, que ele dá no mínimo, chutando baixo, 1 quilo, certo? E o mamão papaya, que é um menorzinho, tá? Esses 2 mamões têm característica de sabor muito específico para cada um. Quem gosta de mamão formosa não come papaya, quem gosta de papaya não come formosa. Eu já como os 2, então tá tudo bem. Mas tem sabores característicos para cada variedade.
Então, se o papaya geralmente é mais adocicado, o fruto é menor. No caso, a mamão formosa é grande o fruto, ele tem um sabor mais presente, um pouquinho, não falo forte, mais acentuado do mamão que no caso do papaya. Então, quem gosta do mamão papaya sou eu particularmente. Porque se eu tenho uma família pequena, então ao invés de comprar uma mamão grande, eu vou pegar e comprar um mamão papaya, que aí vou abrir uma unidade, corto no meio e já consumo ele ali mesmo. Só tira a semente e come ali de colher. Agora, se você vai fazer sucos e etc, vitaminas, aí já vai um mamão maior. Tem uma família maior, então todo mundo gosta em casa do mamão, então vai o formosa. Então tem esses dois tipos de mamões que podem ser cultivados. Aí não sei se vai ser muito característico da região, então tem que ver o que cada região poderá consumir mais. Será que existe mais solteiros na região, então eu planto papaya? Será que existe família grandes e aí eu posso pegar e plantar uma mamão formosa, que vai ser um fruto mais pesado e grande, então vai alimentar um monte de gente? Então vai depender do tipo de comércio que vocês vão ter, ou se não, no caso particularmente, o mamão tem sim um bom mercado, que todo mundo acaba usando ele em receitas de sucos, para ser comido em salada de fruta, para ser para sobremesa e assim por diante. E no café da manhã de hotéis, pousadas e etc. Então é bem interessante ter esse tipo de plantio. Outro ponto também que é muito interessante no mamão é que ele tem características hoje de variedades híbridas, o hibridismo. Tem uma variedade que está fazendo muito sucesso no mercado, que é o mamão T2, que é um mamão híbrido. E qual que é o interessante desse híbrido? Ele é rápido. O hibridismo, como eu já tinha falado, ele é precoce. Em poucos meses, em torno de 6 meses, ele já começa a frutificar e tendo frutos no ponto de colheita. Isso é interessante porque o agricultor ele fica com menor tempo com o solo ocioso. Claro que entre as ruas da fileira de plantio, vocês podem consorciar com culturas mais rápidas, que não vai crescer em altura e impedir o desenvolvimento do seu pomar de mamão. Então isso é muito importante para que vocês consigam ter, enquanto não tem a colheita do mamão, aproveitar aquele espaço e fazer o plantio de outros cultivos. Outro ponto que eu não quero que vocês esqueçam é a irrigação. Hoje em dia você já deve ter percebido que o clima está bem descontrolado. E como ele está descontrolado, a gente não consegue oferecer a água no momento que precisa e no momento que ele mais necessita, às vezes que é no desenvolvimento, eu não tenho essa oferta para poder hidratar o solo e consequentemente a planta. E aí eu levo no que? Ao atraso do seu desenvolvimento. Então é muito importante vocês colocarem no planejamento, na implementação do seu pomar, um sistema de irrigação. Porque hoje, gente, não tem como a gente plantar um pomar sem pensar lá no futuro e sem ter a noção de que a gente não sabe como que vai ser lá na frente o comportamento da chuva. E se faltar a água nesse processo de desenvolvimento e produção, eu vou perder meu pomar. Vai começar a entrar pragas e doenças, e isso vai dificultar a produção de frutos com qualidade. Então esses pontos nós temos que ter em mente. Vai fazer um plantio hoje em dia no nosso país? Claro que tem lugares que está chovendo horrores, mas vai ter um período do ano lá na frente que pode faltar. E nessa falta vocês vão poder controlar com o seu sistema de irrigação. No caso de fruticultura, tem que ser
via aspersão, no caso microaspersores baixinhos, que não vão ter mais de 40 a 50 centímetros da altura do solo, né? E que vai fornecer essa água diretamente numa área maior. Caso vocês optem por gotejo, é obrigado ser fita com 2 mangueiras de gotejo na linha de plantio. Então, se o meu mamão está aqui no meio, tenho que ter 2 mangueiras de gotejo que vai de lado a lado, hidratando o solo. Sem esquecer, gente, matéria orgânica como cobertura. Se eu não tenho dinheiro para comprar um mulch, por exemplo, mas no caso de frutíferas não é tão usual, é um ou outro que acaba usando. Se não tem dinheiro para isso, que é mais usado na hortaliça, faz a cobertura morta ali com palhada. Com roçada, evite usar o herbicida na rua e usa todo aquele mato que vocês roçaram, junta na linha de plantio, porque daí vai proteger a desidratação do solo e ainda esse material, esse resíduo vegetal que vocês colocaram na linha de plantio, ele vai ser degradado e vir adubo. Fora o que vocês vão colocar em cobertura de acordo com a sua análise de solo. Então, dessa forma, eu consigo ter sim um pomar sadio, nutritivo. No caso, ele vai ter esse nutriente que vai ser retirado do solo e hidratado, dentro dessas especificações que eu acabei de falar a vocês. Então, não deixe de ter esses cuidados. E claro que qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Não esqueçam de procurar aí no canal do YouTube, clique no sininho do meu canal lá no YouTube, que é Érica Fujita Oficial. Se inscrevam para vocês poderem receber as notificações de novos vídeos que eu vou estar postando e assim acompanhando os meus vídeos. Precisando de qualquer necessidade de tirar dúvida, vão ali nos comentários ou então acesse meu WhatsApp que está no Face e no Instagram para vocês falarem comigo diretamente no meu WhatsApp. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau!